O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Isaías, capítulo 50, verso 4. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que fazes por cada um de nós, te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entender e aceitar e viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm e que tenham a fé acrescida em Ti cada dia, que não esmoreçam, mas que perseverem e que, segundo a Tua vontade, as bênçãos sejam concedidas a cada um. Abençoe especialmente Dulce, também a Frânio Arruda, Terezinha Brandão, Lena Moroni, Regina de Jacaraípe, no Espírito Santo, Marlene Neumann, Manuel Lameira e todos os nomes que eles citam nos seus pedidos. Pai, tenhas misericórdia. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos para continuarmos o estudo desta semana. Estamos no nosso penúltimo estudo desta série, Crescendo no Relacionamento com Deus. E essa semana nós estamos falando especificamente sobre testemunharmos de Jesus. É nós vivermos aquilo que nós cremos e também falarmos daquilo que Jesus fez por nós em nossa vida, a transformação, os milagres, os livramentos que Ele nos tem dado. Enfim, Deus Ele nos concede bênçãos cada dia, cada momento, e isso precisa ser contado às outras pessoas. Às vezes nós queremos somente pregar e mostrar à pessoa o que está escrito na Bíblia, mas o nosso testemunho ele fala muito mais alto do que qualquer palavra e também qualquer pregação. O testemunho ele tem muito mais peso. E às vezes nós perguntamos a nós mesmos, como que Jesus ele tinha disposição para trabalhar, como ele tinha disposição para curar, para consolar, para pregar, para ensinar tanta gente. E isso ele fazia todos os dias. Aonde que Jesus arranjava? Sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos e meio. Jesus ele foi batizado aos 30 anos de idade e aí ele começou o seu ministério. E ele veio para demonstrar ao ser humano o amor de Deus para com cada pessoa. E isso ele vivia no seu dia a dia, na prática, amando, curando, libertando, ensinando, pregando. E isso ele fez durante 3 anos e meio. Agora, nós lemos que quando Jesus ele via as multidões, Jesus, ele se compadecia das pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam aflitas, estavam angustiadas, exaustas. Elas viviam como ovelhas que não têm pastor. O próprio Jesus disse isso. E por isso que Jesus, ele dava tanta atenção às pessoas. E assim como ele também dá hoje, nós não podemos vê-lo pessoalmente, mas cada oração que é feita a ele, ele está atento e ele está ao nosso lado, pronto para também nos dar vitórias nos problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Agora, Jesus, ele sempre demonstrou amor, demonstrou compaixão, e ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, a obedecê-lo, a fazer aquilo que ele estava ensinando às pessoas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, e no verso 14, Paulo escreveu: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. O amor de Cristo, ele nos impulsiona, ele nos motiva. O amor de Cristo, diz outras versões, nos constrange. Nós somos impelidos a falar às pessoas aquilo que ele tem feito por nós. E é por isso que nós precisamos, então, transmitir às pessoas o cuidado de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, ele olha para cada pessoa individualmente. Às vezes nós pensamos que Deus ele olha para números, para a quantidade de pessoas, para uma multidão, mas Jesus ele olha especificamente para cada um de nós, ele nos ouve. Como nós sabemos,
Nós temos aí no mundo cerca de 8 bilhões de pessoas vivendo atualmente, e Deus conhece individualmente cada ser humano, cada aflição, cada angústia, cada problema que atravessam. Agora, pensando na vida eterna dessas pessoas, será que essas pessoas, essa multidão, 8 bilhões, conhecem a pessoa de Jesus? Nós, que somos cristãos, conhecemos Jesus? Qual é o relacionamento que nós temos com Ele? Qual é a amizade, a intimidade que nós temos com Jesus? Como é que nós temos vivido isso em nossa vida? Às vezes nós percebemos alguma pessoa que nós não conhecemos e essa pessoa ela tem as suas necessidades e alguma vez temos nós já sentido que nós precisamos estar atento às necessidades daquela pessoa que nós não a conhecemos e que somente o amor de Deus é que pode fazer isso em nós, dar atenção às pessoas que nós não conhecemos. Isso é feito pela presença do Espírito Santo em nossa vida e esse amor de Deus por nós nos leva a sentir a responsabilidade de guiar vidas até Jesus. Nós lemos em Jeremias capítulo 20, no verso 9, Jeremias ele disse: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Jeremias e os demais profetas que foram chamados por Deus para profetizar, eles tinham que falar aquilo que Deus colocava na mente deles, no coração deles. Eles precisavam falar do amor de Deus pelas pessoas, mesmo elas não atendendo aquilo que Deus queria que eles fizessem, mesmo sendo desobedientes à vontade de Deus. E então Jeremias disse que ele sentia como que ardesse no coração dele um fogo retido nos seus ossos. Sim, irmãos, nós precisamos também sentir esse fogo arder em nosso coração para falar às pessoas, começando pelos que estão próximos a nós, pelos nossos familiares, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, falando aquelas pessoas com as quais nós trabalhamos com elas, as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, elas precisam saber e conhecer este amor de Deus. Agora, quando nós compartilhamos a nossa fé com outras pessoas, jamais nós deveremos tentar forçar alguém a aceitar a Deus ou aceitar a verdade da sua palavra. Nós temos que falar, mas não obrigar, não impor que elas aceitem aquilo que nós estamos mostrando na Bíblia e também que nós cremos. Porque quando nós impomos a pessoa a ela aceitar, ela é obrigada a aceitar, isso é contrário ao caráter de Deus. Por quê? Porque um exemplo claro que nós temos na Bíblia, Deus, ao criar este mundo, criou Adão e Eva, colocou o casal lá no Jardim do Éden, mas Deus não o obrigou para que eles ficassem longe daquela árvore, da ciência do bem e do mal. Deus disse apenas assim: olha, daquela árvore, daquele fruto vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Deus não disse: olha, vocês não podem ir lá, próximo daquela árvore. Assim, acontece hoje também conosco quando vamos apresentar a verdade da salvação em Jesus Cristo às pessoas, o amor de Deus por cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Nós não poderemos forçar as pessoas, impor para que elas aceitem isso que nós cremos na palavra de Deus. Deus, quando disse para Noé construir uma arca e todos que entrassem ali seriam salvos do dilúvio, Deus ele não forçou ninguém a entrar na arca, era livre, entrava quem quisesse. E somente Noé e a sua família entraram na arca, os outros todos morreram no dilúvio. Por quê? Porque não entraram, mas Deus não forçou. Também, quando Deus fez aquela aliança com o povo de Israel, chamou para ser uma propriedade particular, peculiar, um povo peculiar, Deus também não obrigou o povo de Israel a ser fiel a ele e cumprir a aliança que Deus estava fazendo. Assim também hoje. Deus não força ninguém, a palavra de Deus ela é clara, a palavra de Deus ela é a verdade. Agora, muitos distorcem para a sua própria perdição, mas Deus não vai forçar ninguém. Não, você tem que fazer isso, você precisa obedecer isso. Não, todos nós somos livres. Agora, as consequências elas virão
no dia final, assim como veio para os antediluvianos, assim como veio para Adão e Eva, que foram expulsos lá do paraíso, e também o povo de Israel acabou rejeitando a Jesus, o Messias, que eles, entre aspas, estavam aguardando, e quando Jesus veio, eles não receberam. Então Deus ele não obriga ninguém, Deus não força ninguém, Deus não impõe, mas quem nos impele é o Espírito Santo. Se nós buscarmos dia a dia a presença do Espírito Santo em nossa vida, se nós nos consagrarmos a Deus cada manhã, ter comunhão com Ele, estudar a Bíblia, orar e durante o dia, nos nossos afazeres, vivermos aquilo que nós cremos, o Espírito Santo ele vai nos usar como poder e as pessoas, vendo o nosso testemunho, irão aceitar as verdades que Deus tem colocado em sua palavra. Jesus, quando ele ensinava as pessoas, ele ministrava, ele curava, ele pregava, ele, depois de realizar e suprir as necessidades daquelas pessoas, ele simplesmente dizia: siga-me. E Jesus nunca forçou ninguém a andar com ele. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Jesus nunca forçou ninguém a aceitar a sua verdade. E ainda assim, Jesus, ele não desiste de nós. Jesus, ele está sempre pronto para nos receber, assim como o pai do filho pródigo estava esperando o filho retornar. Jesus também, ele espera que nós nos voltemos para ele. Jesus, ele está com os braços abertos, nos aguardando para que nós possamos ser aceitos também como filhos. Em Mateus, no capítulo 23, e no verso 37, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Jerusalém, Jerusalém, está aqui falando para nós hoje. Quantas vezes ele quis nos acolher, mas nós não aceitamos, nós evitamos, nós rejeitamos, nós adiamos, nós dizemos agora não, um dia, mas ele está nos aguardando, mas ele continua insistindo, batendo a porta, mas ele não força, ele espera que nós o aceitemos. Em nosso testemunho, nós precisamos imitar o exemplo de Jesus. No livro Desejar Todas as Nações, na página 391, nós lemos: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Não faz parte. Jesus não obriga ninguém a recebê-lo. Jesus não obriga ninguém a viver as verdades claras que estão na palavra de Deus e que a maioria dos cristãos rejeita. Mas Jesus espera que as pessoas tomem a decisão de ter uma mudança de vida, de viver uma nova vida com Cristo, não fazendo as coisas que Ele nos pede para sermos salvos, mas em decorrência do amor que Ele tem por nós e da salvação que Ele nos proveu através de sua morte. Não existe evidência maior de que possuímos o Espírito Santo, ou seja, o caráter de Jesus, quando nós fazemos aquilo que Ele requer que nós façamos. É demonstração de que o Espírito Santo está presente em nossa vida. Nós deveremos permitir que Deus nos faça instrumentos em sua obra, que possamos ser usados por Deus, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e aceitem a Jesus e possam também fazer parte daqueles que estarão indo viver com Ele para todo sempre. O mundo pode até rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhar essa verdade com sabedoria e com amor. E o testemunho pessoal, ele vai ter um grande peso, especialmente quando nós temos os primeiros contatos com as pessoas. Nos primeiros contatos, se nós demonstrarmos, através das nossas palavras, da nossa maneira, dos nossos gestos, que somos filhos de Deus, esse primeiro contato vai fazer com que muitas pessoas aceitem a Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 11, lemos: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Então, o testemunho faz com que as pessoas aceitem a verdade, aceitem a Jesus em suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã
para continuarmos o estudo desta semana e desejamos a todos que o Espírito Santo continue presente em nossa vida, nos ajudando a entender e viver o que nós aprendemos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.